Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 3 de março de 2023, 3 de março, aniversário da minha filha Fernanda. Fernanda, feliz aniversário, tudo de bom, que Deus realize os planos dele na sua vida e que realize os desejos do seu coração. Quero agradecer a você que já está inscrito no canal. Se você não está inscrito, se inscreva, junte-se a nós. É só clicar no botão aqui abaixo, inscrever-se e depois assinalar as notificações todas, porque aí todas as vezes que sair um vídeo novo, você recebe a notificação e você pode desfrutar dessa palavra que salva, cura, liberta e transforma. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, os dados da conta, a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo, logo aqui abaixo. Você pode enviar a sua contribuição, que será de grande valia para nós. Também não estamos orando, esse aqui é o caderno de oração, de pedidos. Nós não estamos orando durante o vídeo para que o vídeo não fique longo, mas estamos orando fora do vídeo e Deus ouve e responde, tá bom? Dito isso, vamos à palavra de hoje, que está em Êxodo capítulo 3, versículo 11, que diz assim. Êxodo 3, versículo 11. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Queridos, nós estamos aqui, esse texto ele mostra um momento importante, um momento crucial da história do povo de Deus, quando Deus vai libertar aquele povo do cativeiro do Egito. E Deus então vai lá a Moisés e aparece para Moisés e fala com Moisés para fazer então com que Moisés vá cumprir o propósito para o qual Deus o criou e levar aquele povo para a terra prometida. Mas Moisés, ele dá uma desculpa atrás da outra. E uma desculpa atrás da outra para não obedecer a Deus, tentando mostrar para Deus que ele não tinha condições, né? E essa aqui é uma declaração muito forte. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés, na verdade, todas as desculpas que Moisés dava para Deus tinha uma raiz. Uma razão apenas, era o medo. Moisés estava com medo. E quando finalmente Moisés resolveu dar um passo de fé, né, e obedecer a Deus, ele foi poderosamente usado por Deus. A gente vê que até chega no capítulo 4, né, Moisés ainda continua ali, né, dizendo, mas no versículo 1, Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você. Moisés era uma pessoa medrosa, e Deus fala assim para ele: Moisés, o que é isso que você tem na mão? Ele fala: um bordão. Então joga esse bordão no chão. Aí Moisés joga o bordão no chão, o bordão se transforma numa serpente, ele sai correndo de medo. Olha o medo, sai correndo de medo. E aí Deus fala: Moisés, volta aqui. Estende a sua mão. Aí ele estende a mão, aquela serpente se transforma num bordão e ele pega de novo. Ele falou: isso, Moisés, é para você saber que sou eu que estou te mandando e eu estou contigo. E aí Moisés então vai e obedece a Deus. Sabe, queridos, uma das coisas que mais atrapalha a pessoa de realizar o propósito de Deus na sua vida e de realizar coisas grandes nessa vida é o medo. O medo. E o medo, querido, ele tem uma das razões do medo está no próprio conceito que a pessoa tem de si mesma. Lá em Provérbios capítulo 23, versículo 7, diz assim: como imagina na sua alma, assim ele é. Então o medo, querido, ele tem a primeira razão é o conceito que você tem de você mesmo. Segundo, medo é um espírito. Medo é um espírito. E a palavra de Deus diz, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de coragem, ou espírito de poder, espírito de equilíbrio, espírito de amor e de equilíbrio, ou de temperança. Sabe, que se nós mudarmos o nosso conceito, se a gente tem um pensamento muito estreito, um conceito muito pequeno a respeito de nós mesmos, eu aconselho você a mudar isso. Eu aconselho você a estudar mais a palavra para entender, para conhecer o que Deus pensa a seu respeito, para que você mude o seu conceito e alinhe o seu conceito com o conceito de Deus que Deus tem a seu respeito. E você passe mais a depender e a trabalhar e a cooperar com o Espírito Santo para que você possa se ver da maneira que Deus te vê. Isso é importante. Você precisa se ver
da maneira como Deus te vê. E como que Deus te vê? Deus te vê como um filho único, querido. Um filho único, poderoso, dotado de dons, de talentos sobrenaturais que Deus colocou em você quando criou você. Se a gente não tem confiança, querido, não existe poder. O medo faz isso, o medo paralisa, o medo tira a confiança, tira a coragem. E Deus não nos deu esse espírito. Então, Moisés aqui, nesse texto de Êxodo 3:11, na verdade, Moisés se sentia fraco porque ele estava cheio de medo. E ele estava focando o quê? Nas coisas erradas, ele estava olhando para ele. Ele estava olhando para as faltas dele. Ele sabia que ele tinha já assassinado um soldado egípcio lá no Egito. Ele estava olhando para as falhas dele, para a incapacidade dele. E quando a gente faz isso, querido, a gente realmente se sente incapaz. Mas quando a gente olha para o nosso Deus, que está nos chamando para cooperar com Ele, e Ele vai estar junto conosco, a coisa muda. A gente tem que focar onde? No Espírito Santo. Focar em Deus. Por quê? Porque Deus nos dá a sua graça, Deus nos dá o seu poder, querido. E a graça de Deus nos capacita a fazer o que for preciso, querido. Independentemente das nossas fraquezas, das nossas incapacidades. A graça de Deus, ela nos capacita. Qualquer pessoa, é muito comum que as pessoas sentirem medo do desafio, mas nós não precisamos andar assim com medo. Eu quero encorajar você, querido, a entender que os seus sentimentos não transmitem a verdade de Deus a seu respeito. Aquilo que você sente não é o que Deus diz a seu respeito. O que Deus pensa a seu respeito, o conceito de Deus a seu respeito está firmado na palavra de Deus. A palavra de Deus é que traz a revelação, a clareza do que Deus pensa a nosso respeito. Então, o que nós temos que fazer? Focar na palavra. E no Salmo 139, a partir do versículo 13, diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contasse seriam mais do que os grãos de areia, quando acorda ainda estou contigo. Amém, queridos? A gente precisa entender que Deus nos criou de uma forma única. E Deus tem um plano. Antes de nos criar, Deus já tinha um plano. E para que nós executássemos esse plano, Deus nos capacitou, Deus colocou, Deus nos dotou de dons, de habilidades, de capacidades, já estão dentro de nós. Talentos, para que a gente realize esse plano. Então a gente precisa aprender a se valorizar, que você é único, não existe ninguém igual a você neste mundo. Deus te criou de forma única. E às vezes as pessoas estão desperdiçando tempo, tentando ser como as outras pessoas que elas conhecem, que elas admiram. Mas você sabia que Deus não vai ajudar você a ser ninguém, exceto aquele a quem Deus te projetou para ser? Embora você esteja vendo pessoas aí que você queira imitar, que você queira ser como ela, mas não foi para isso que Deus te criou. Deus te criou e Deus tem um plano específico na sua vida. E é sobre esse plano que Deus vai te ajudar. É sobre esse propósito que Deus vai te ajudar. E não para você ser como outra pessoa. Deus estaria negando a si mesmo o propósito para o qual Ele te criou. O que você precisa fazer? Você precisa aprender a relaxar, entender que você é diferente mesmo. Todas as pessoas são diferentes entre si, mas por causa de um propósito. Então aprenda a se amar. Dedique-se a descobrir, através da oração, através da intimidade com o Espírito Santo, através da oração em línguas, dedique-se a descobrir
Qual é o plano de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? A descobrir o seu potencial, desenvolva o seu potencial e ande nessa carreira que é o plano de Deus. E aí, relaxe, querido, aprenda a se amar como você é. E não como você gostaria de ser, como aquele fulano, aquele ciclano, aquele outro. Não, ame-se como você é, porque foi assim que Deus te criou. E não tenha medo, querido, e não tenha medo. Porque Deus te capacitou desde o ventre da sua mãe para você realizar o propósito dele. A verdade, querido, é que ninguém nesse mundo pode fazer o que nós devemos fazer, o que precisamos fazer, aquilo que Deus projetou para a gente fazer, sem a ajuda de Deus. Se a gente ficar olhando apenas para o que nós achamos que nós podemos fazer, a gente fica com medo. Mas se nós olharmos para o Senhor Jesus, se nós olharmos para o Espírito Santo que já habita dentro de nós, e focarmos os nossos olhos em Deus que já habita em nós por meio do Espírito Santo, o Espírito Santo, querido, é o Espírito de poder, de coragem, é o Espírito de amor e de equilíbrio que Deus nos deu para que nós pudéssemos enfrentar todas e quaisquer circunstâncias e sair do outro lado, querido, vencedores. Amém? Como você está hoje? Qual é o seu foco hoje? Você está focando na coisa certa ou você está focando na coisa errada? Você está olhando para Deus ou você está olhando para a sua incapacidade? Para as suas deficiências? Quero que você pense hoje e comece hoje a se olhar como Deus se vê e a se concentrar na palavra de Deus. E aprenda a amar a si mesmo. Ame a si mesmo como Deus te ama, querido. E você é especial, você é único para Deus. Não se desvalorize, não se desmereça. Porque Deus não faz isso com você. Deus não errou quando criou você, querido. No ventre da sua mãe, aqui diz no Salmo 139, quando nós éramos uma substância, no versículo 16, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, sem forma. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Deus não errou quando criou você, querido. Deus sabia o que ele estava fazendo. E ele ainda sabe. Agora, você precisa mudar a sua mente. Você precisa acreditar na palavra de Deus. Você precisa se envolver com a palavra de Deus. Você precisa acreditar na palavra de Deus e acreditar no projeto de Deus para a sua vida. E confiar nele. E depender dele. Para que você realize aquilo que ele preparou para você realizar nessa terra. E você será muito feliz, querido. Não importa o que seja. Muitas vezes as pessoas pensam que a gente tem que ser famoso, ter fama. Não, queridos. Homens e mulheres grandes lá no céu saíram daqui como anônimos. E pessoas que eram aqui famosas aqui na terra, quando passaram pela porta da dimensão do Espírito, chegaram lá como anônimas. Não eram conhecidas no céu. Deus quer que você chegue lá, famoso, famosa, porque você realizou o propósito de Deus aqui na terra. E o propósito de Deus aqui na terra, querido, vai trazer isso para você. Paz, alegria, sucesso, fama lá no céu e não aqui na terra. Pode ser até que aconteça aqui na terra, mas não necessariamente. Mas lá no céu, sim, você vai ser conhecido como um homem, uma mulher que realizou o propósito de Deus, como o Senhor Jesus, que foi exaltado, querido, por causa da obediência e porque ele decidiu cumprir até o fim o propósito para o qual Deus o enviou a essa terra. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, que essa palavra seja libertadora, que essa palavra, Pai, seja um ponto de inflexão na vida de cada um dos meus irmãos que estão assistindo, Pai. Que seja um ponto de mudança, que cada um se veja como o Senhor os vê e que sejam transformados pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada um que está assistindo esse vídeo e sobre cada um que está assistindo esse vídeo e cada um da Vida Plena, Ministério Internacional e seus familiares. Eu declaro salvação, libertação, paz, alegria, harmonia, provisão, proteção, livramento e prosperidade do céu no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos?
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar com seus queridos. Fiquem na paz e até a próxima.